Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula sobre modelagem comparativa de células, animais e vegetais. Meu nome é Ana Borges e eu vou falar aqui para vocês uma proposta de projeto. Nós sabemos que as células é a unidade viva formadora dos seres vivos e é de extrema importância que a gente conheça, né, algumas peculiaridades que tem entre elas e também as diferenças. Lembrando que para seres vegetais e seres animais existem algumas diferenças na estrutura do organismo, da formação das células e que até mesmo visualmente conseguimos fazer a diferença entre elas. É, Podemos citar também que, inclusive, o formato dessas células são diferentes. Temos aqui, por exemplo, temos aqui um exemplo da diferença de uma célula animal e de uma célula bacteriana. Nós conseguimos aqui ver um microorganismo, né? A célula de um microorganismo, uma célula procarionte, onde observamos a estrutura do núcleo totalmente dispersa, não é individualizada, diferentemente da célula eucariota, onde conseguimos visualizar as organelas de forma separada, onde cada um é responsável por uma atividade, porém, visualmente, fazendo o corte da célula, como a figura representa, conseguimos ver a diferença dos formatos, das cores e fazer a citação que, por exemplo, é a célula de um ser vivo mais complexo, onde consegue observar as suas diferentes estruturas formadoras, diferentemente do ser procarioto, como exemplo, o ser bactéria, que detém um modelo celular mais simples. Temos aqui a outra figura também, detalhando algumas estruturas presentes nas duas unidades celulares. Podemos aqui observar que mesmo sendo de menor tamanho e com as organelas mais juntas, diferentemente das células eucariotas, observamos as estruturas incomuns, como é o caso do nucleolo, do núcleo, o lisósomo, a mitocôndria e o ribossomo. Podemos observar aqui, conforme a figura demonstra, que para a célula procariota, essas organelas elas conseguem ser visíveis comparando com as eucariotas. Porém, só essas. Não conseguimos distinguir as demais, como observamos aqui o complexo golgiense, os cromossomos, o retículo endoplasmático, observando o corte aqui da figura da célula eucarionte. E mais a fundo podemos aqui observar a estrutura de uma célula animal e de uma célula vegetal aqui à direita e de uma célula animal à esquerda. Conseguimos aqui identificar o nome das organelas, da membrana, das organelas, dos componentes aqui das células. Temos aqui na célula vegetal algumas organelas que não estão presentes na célula animal. E temos aqui a organela centríolo que não observamos na célula vegetal. Então aqui são algumas diferenças que até mesmo no corte conseguimos ver que as organelas encontram-se em localidades diferentes aqui no desenho e que as que se encontram nas duas, as comuns às duas, elas possuem a mesma estrutura, como é o caso aqui do núcleo, como é o caso do citoesqueleto, como é o caso do peroxissomo, do complexo golgiense. Conseguimos observar, sim, algumas organelas em comuns, inclusive os formatos, e também conseguimos observar também a presença de departamentos diferentes, como é o caso do vacúolo e dos cloroplastos e da membrana, parede celular e membrana plasmática. Aliás, da parede celular, que é um reforço aqui para a célula vegetal, que não está presente na célula animal. Então, a proposta de demonstrar, gente, essas diferenças entre as células é justamente para poder fazer um planejamento
didático, onde a gente poderia estar representando as células através de produtos que nós adquirimos em papelarias, em lojas especializadas. O objetivo, então, do nosso trabalho é explorar as semelhanças e diferenças entre as células, como listamos aqui, do modelo do organismo mais simples até o mais complexo, como é comparando, por exemplo, a célula procarionte com a célula eucariota, e compreender essas estruturas funcionais. Para isso, se a gente for falar num modelo assim para demonstrar essas diferenças, nós podemos construir, como foi visto nas imagens anteriores, modelos de células utilizando produtos que nós encontramos nas papelarias. Então, nós podemos usar, por exemplo, argila, papel, cartolina. Podemos também utilizar desses recursos visuais, como a gente está vendo aqui, né? Captar imagens da internet, de livros, e aí fazer uma apresentação em slide, ou até mesmo imprimi-las e colocar numa cartolina. E disponibilizar esse conhecimento para outras pessoas, porque, por exemplo, o conhecimento da biologia ele é muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem entender a formação dos seres vivos, mas didaticamente a gente consegue representá-los através de pequenos projetos ou de imagens, inclusive abordando a diferença da formação dos animais. Então a nossa metodologia vai ser essa. A gente vai propor formação de grupos e dentro dessas formações, desses grupos, estabelecer quem fica com organela, mitocôndria, centríolo, núcleo, dividir, né, as organelas e através desses materiais listados que nós estamos fazendo a sugestão, estabelecer as cores, observar a forma e aí construir as organelas e depois completar essas organelas dentro do que seria o nosso modelo de célula, para, no caso, eucarionte. Então, para isso, como vemos aqui na figura, com massa de modelar também, é possível a gente organizar essas estruturas, essas organelas celulares. Como observamos aqui na figura, temos modelos de retículo endoplasmático, núcleo e o centro do núcleo. Temos aqui um exemplo de cloroplastos, de mitocôndria, de peroxissomos, de outras organelas. E aí observamos que através do conhecimento que levantamos nos livros, na internet, a gente consegue aqui formar os modelinhos e aí, depois de formar esses modelinhos, conseguir fixá-los na nossa base, que no caso seria um isopor, um argila, onde a gente pintaria, né, daria um destaque para simular a estrutura da célula e aí identificar as nossas estruturas componentes da mesma. Aqui na segunda lâmina, nós temos aqui um modelo onde está sendo montado, né, as organelas da célula, um modelo aberto parecido com a da imagem que nós temos aí do livro. E aqui o estudante começa a fazer o ajuste, né, a posição conforme a figura que ele está visualizando, onde seria localizado essas organelas dentro dessa célula. Como observa, olha como está bonito o modelo. Ele centralizou aqui a célula como sendo de cor azul e aí essa cor de fundo está dando destaque às organelas que ele colocou bem coloridas. Então, para a gente poder organizar esse modelo, nós formando os grupos, estabelecendo quem vai ficar com tal mitocôndria, com tal centríolo, tal organela que compõe, a gente pode estar dividindo esse trabalho em 3 semanas, onde a primeira semana seria para a gente fazer esse embasamento teórico, fazer levantamento de figuras de imagem, estudar as organelas, como é que a célula funciona, qual a diferença de uma célula mais específica para uma mais complexa, como é o caso da gente observar a procariota e é o eucarionte. Nós não estamos aqui mostrando como fazer a procarionte, mas a gente pode sim, através desses materiais, já que a célula é menor, a gente até estabelecer como é que seria, né? É uma proposta também do nosso trabalho e seria interessante trazer isso para os alunos. Aí, de uma forma que a gente entenda teoricamente, como a gente está conversando, na segunda semana com esse grupo de alunos, a gente poderia estar tratando sobre a criação desses modelos e aí dividir as tarefas, fazer isso de uma forma que fique visível em todas as estruturas que compõem a célula e conversando com os alunos, mas a organela tal tem tal função, a organela tal tem tal função. E aí a gente estudar bastante o embasamento teórico, fazer a comparação do que a gente construiu com os livros e aí nos prepararmos para essa apresentação pública, onde os grupos vão demonstrar suas diferentes células, apresentar suas organelas
E as pessoas que estão observando a apresentação, né, vamos ter uma banca também, elas vão fazer uma interpretação do que seria o modelo assim mais didático, o modelo assim que teve a melhor compreensão. Aí, através dessas 3 semanas, a gente poderia estar fazendo essa organização e concluindo essa etapa desse projeto. Como a gente vai avaliar isso? Cada etapa durante essas 3 semanas ela vai ser avaliada, vai ser observada a participação dos alunos, vai ser observada as fontes de pesquisa, as fontes também que deram, foram, como é que diz, o modelo que foi seguido, que foi apresentado, da referência. Vamos também observar a forma que o aluno vai apresentar, o domínio de conteúdo, a forma que ele vai expressar o conhecimento para as pessoas, como é que ele, por exemplo, pode estar propondo, né, apresentando as células e falar a diferença entre elas, e também falar a função das organelas. E vamos avaliar também, gente, a criatividade nesses modelos. Vamos fazer com que vocês se envolvam no projeto e que as pessoas que assistam vocês observem de uma forma que eles consigam entender a formação da célula e se envolvam, né, com esse conhecimento. Então, essa avaliação ela vai ser muito importante para que a gente consiga trazer esse assunto que às vezes chama a atenção, as pessoas têm um pouco de receio falar sobre a questão da citologia, mas a gente trazer de uma forma mais prática. E através dessa organização, desse planejamento, desse conjunto de avaliação, posterior à apresentação, nós vamos sim trazer, como é que diz, a parte das pessoas em avaliar também, não só a banca, mas também os presentes, avaliar o conhecimento que foi adquirido. Como o nosso objetivo aqui é apresentar a célula, a gente trazer esse momento interativo para que as pessoas possam diferenciar as organelas, os tipos de células, entender que os seres vivos, tudo é a partir da multiplicação. E esse resumo da importância desse conteúdo da citologia, a gente padronizar para que as pessoas tenham uma informação única e geral. Então, o nosso objetivo, que é fazer essa demonstração, nós concluímos que a compreensão das organelas das células, que é o que a gente objetiva, né? Que as pessoas entendam a diferença entre essas unidades celulares e principalmente a partir dessa formação inicial, procariota e eucariota, né? Onde a gente vai colocar aqui os procariontes são seres mais simples e os eucariontes são seres mais complexos, e que essa formação celular ela consegue formar os seres, né, ao longo da história, os seres vêm evoluindo. Então, a apresentação dessas funcionalidades vai fechar o nosso conteúdo e as pessoas vão entender, conforme a apresentação da célula que vai ser demonstrada, o valor dessas bases científicas que vem sempre colocando a célula como unidade da vida e, através desse conhecimento, elevando, né, a importância do conhecimento celular. Então, o nosso trabalho justamente vai ser esse. Nós vamos sintetizar todo esse assunto e trazer eles de uma forma prática. E esse modelo que a gente vai demonstrar é que as pessoas consigam realmente assimilar a importância desse conhecimento biológico. Então, através dessa apresentação, dessas avaliações, é que vocês vão estar ampliando o conhecimento das pessoas e tirando as dúvidas em relação à formação do ser vivo e da unidade celular. Então, nossa conclusão realmente vai ser essa. Nós vamos estar concluindo esse assunto fazendo sobre o quê? Que as pessoas compreendam a composição da célula, né? Quais são as organelas que a integram, e aí de uma forma lúdica e objetiva e didática, nós estarmos diferenciando, né, as células animais e vegetais. Vamos também falar sobre a questão da complexidade, da simplicidade e as funcionalidades das organelas. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. É um assunto que dá base para tantos outros. E a nossa sugestão de projeto de modelagem celular é justamente essa proposta simples que integra os alunos e que estimulam a criatividade de vocês, alunos,
e que vocês realmente tragam essa curiosidade, esse envolvimento das pessoas que vão assistir vocês para a compreensão, a melhor compreensão, o melhor entendimento do assunto de unidade celular. Meu nome é Ana Lúcia e agradeço a atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima sugestão de projeto.